Então, o perdão não faz sentido se não houver culpa objetiva. Certo? E aqui nós estamos desenvolvendo um caminho que nos leva à percepção, e São Tomás vai desdobrar mais isso, de que a misericórdia ela não faz sentido sem uma justiça rigorosa, sem o dar a cada um o que é devido, porque, como veremos, a misericórdia é a plenificação da justiça. Na verdade, é a plenificação da justiça no sentido de que você pode dar além do que a pessoa merecia. Mas eu preciso saber o que a pessoa merecia. Certo? Então, ainda que nós não sejamos capazes de enunciar o que precisa ser dado ou tirado daquela pessoa, objetivamente, na estrutura da realidade, em função dos atos morais dela, essa sentença já existe. A gente só não positivou. Certo? Mas ela existe. Porque existe o mal objetivo, existe o bem objetivo. Ora, se assim é na esfera temporal, que é o reflexo imperfeito da justiça em máximo grau, que é Deus, infere-se que a justiça divina, atemporal, porque inerente à eternidade de Deus, não pode excluir a pena eterna. Com efeito, segundo a doutrina tradicional cristã, sendo o pecado uma ofensa à infinita dignidade de Deus, o pecador, sendo finito, não a pode quitar senão com o auxílio do próprio Deus infinito, realidade em que se fundam os mistérios da encarnação, da paixão, da crucifixão e da ressurreição do Verbo. E toda a economia cristã sacramental da salvação, de onde decorre, lógica e necessariamente, a condenação eterna dos pecadores que se fecham a tal auxílio. Então é aquele ponto que eu falei no começo. Para o cristão é um absurdo, do ponto de vista lógico, você negar a pena eterna. Porque se não houvesse pena eterna, não faria sentido que o Verbo tivesse encarnado e tivesse fundado uma igreja. Você dizer que não existe pena eterna é dizer que Jesus veio a passeio. Certo? Que ele passou o que ele passou, que ele falou o que ele falou, mas poderia não ter dito, porque no final das contas, Deus é amor, certo? Deus é um juiz complacente no final das contas. E isso é comprometer a própria noção absoluta de justiça. E o problema de você comprometer a noção absoluta de justiça é que você relativiza tudo. Né? É o que a gente está vendo hoje. E aí o mundo vira uma grande bolha de irracionalidade. Né? De irracionalidade e de voluntarismos institucionalizados. Né? Já falamos muito aqui, eu já dei aula sobre isso também, sobre a doutrina católica do matrimônio, quando eu falei das novelas e tudo. A Igreja Católica não fala o que fala sobre o matrimônio por uma questão de arbitrariedade moral. Ela está revelando para nós, amorosamente, o que está na estrutura da realidade. Abale isso e você abala toda a estrutura da realidade. Daqui a pouco nada mais fará sentido. Nada mais. O chão firme ele vai virar completamente Maria movediça, porque o que vale hoje, amanhã já não vale mais. Depende do dono da caneta. Né? Depende do dono da toga. Né? A gente perde completamente a segurança. Segurança jurídica, segurança institucional. É isso, claro, eu estou falando do que é menor, que é essa vida aqui. Né? Desse mundo, né? Mas é nosso dever buscar refletir nesse mundo, tanto quanto possível, não é? A justiça infinita de Deus. Então, só que abrindo, né, um parênteses, né, quando eu digo que pecado é uma ofensa infinita à dignidade de Deus, né, eu cito aqui o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo, o Catecismo mais recente, né, de João Paulo II, no seu parágrafo 387, diz o seguinte: só no conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. É a definição de pecado. Tá? O abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas
para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente.